Ricardo Castro sentiu o mundo desabar quando viu aquela cena. Depois de 5 anos procurando por Isabel e pelos filhos que nunca conhecera, encontrou-a, protegendo 2 crianças num barraco de madeira que estava prestes a ser demolido pela sua própria construtora. A ironia cruel da situação o deixou paralisado no meio do terreno. Empoeirado, ele havia vindo pessoalmente supervisionar aquela demolição especial, um empreendimento de luxo que prometia triplicar seus lucros. Mas ali, encolhida na porta do último barraco, existente, estava Isabel Santos, a mulher que amou mais que a própria vida e que perdeu por sua covardia as 2 crianças, um menino e uma menina de aproximadamente 4 anos, escondiam-se atrás da saia rasgada da mãe. Seus olhos grandes e assustados observavam o homem de terno azul marinho que parecia ter saído de outro mundo. Ricardo reconheceu imediatamente os traços delicados da filha, tão parecida com Isabel, e a teimosia no olhar do menino, que era uma cópia exata dele mesmo na infância. Isabel ainda não o reconhecera. Os cabelos grisalhos prematuros, os óculos de grau e a barba bem aparada mudavam completamente sua aparência. Mas quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. O rosto dela contraiu-se numa expressão de puro terror, não pela demolição que se aproximava, mas pela presença do homem que a abandonara. Grávida de gêmeos, por favor, senhor, sussurrou ela com a voz embargada, sem reconhecê-lo ainda. Só precisamos de mais um dia para encontrar outro lugar. As crianças estão doentes. E na voz dela perdeu-se quando Ricardo tirou os óculos escuros. O reconhecimento veio como um raio. Isabel cambaleou para trás, batendo nas tábuas velhas o barraco, os olhos arregalados de choque. As crianças sentiram a tensão da mãe, começaram a chorar baixinho. Isabel, Ricardo conseguiu sussurrar, sua voz forte de ário desaparecendo por completo. Vocês se conhecem? Perguntou Eduardo, o capataz da obra, confuso com a paralisia súbita do patrão. Ricardo não conseguiu responder. Seus olhos saltavam entre Isabel e as 2 crianças que se agarravam às suas pernas. A matemática era cruel e óbvia. 5 anos desde que ela desaparecera. As crianças aparentavam 4 anos. Ela estava grávida quando sumiu e ele nem sabia. Isabel endireitou os ombros, tentando reunir toda a dignidade que lhe restava. Suas roupas eram limpas, apesar de surradas, costuradas à mão onde haviam rasgado. Mesmo na miséria, mantinha a postura orgulhosa que sempre o fascinara. Ricardo Castro, ela disse seu nome completo, como se fosse uma sentença de tribunal. O homem que constrói castelos para outros morarem, mas não tem uma casa nem para os próprios filhos. As palavras dela o atingiram como balas. Filhos, seus filhos. Ricardo teve que se apoiar no capô da caminhonete para não cair. 5 anos procurando por ela, 5 anos imaginando onde estaria, se tinha se casado com outro homem, se era feliz. Nunca imaginou que tivesse carregado seus filhos no ventre enquanto ele se afogava em remorso e bebida. Meus filhos, ele conseguiu balbuciar. Isabel puxou as crianças para mais perto, um gesto protetor que fez o coração de Ricardo se despedaçar. O menino, curioso, apesar do medo, espiava por entre os braços da mãe. A menina mantinha o rostinho escondido, apenas os cachos castanhos aparecendo. Miguel e Marina. Isabel disse os nomes com ferocidade. Nasceram no dia 15 de abril de 2020. Você se lembra dessa data? Ricardo, é exatamente 9 meses depois da última vez que estivemos juntos. A data atingiu Ricardo como um martelo. Ele se lembrava perfeitamente. Foi a noite em que prometera a Isabel que deixaria a esposa oficial para ficarem juntos oficialmente. Foi também a última noite antes de sua covardia falar mais alto e ele escolher a segurança do casamento arranjado com Carolina Mendonça, filha do maior acionista da construtora. Eu procurei por você, disse ele, a voz áspera de emoção. Procurei em todo lugar. Contratei detetives, vasculhei hospitais, orfanatos. Não procurou direito, cortou Isabel, amargura tingindo cada palavra. Se tivesse procurado mesmo, teria me encontrado no hospital público da Zona Norte, sozinha, dando à luz seus filhos enquanto você celebrava sua lua de mel em Paris. A revelação foi como um soco no estômago.
Ricardo lembrava-se da lua de mel forçada com Carolina 2000. Cis depois de ter perdido Isabel, como ela sabia, como descobrira sobre a viagem. Você me investigou, percebeu ele. Claro que investiguei. Isabel riu sem humor. Precisava saber se o pai dos meus filhos tinha mudado de ideia, se talvez um dia viria atrás da gente, mas vi as fotos nos jornais. Você radiante com sua esposa rica, anunciando os novos investimentos, expandindo os negócios com o dinheiro do sogro. Fiquei sabendo de tudo, Ricardo, de tudo. O capataz Eduardo tossiu, constrangido com a tensão no ar. Os operários da demolição esperavam à distância, sem entender. Porque a obra tinha parado de repente. Ricardo fez um sinal para que aguardassem e concentrou-se na mulher que tinha à sua frente. Isabel estava mais magra do que se lembrava, os ossos do rosto mais salientes. Mas essa ainda era a mulher mais bonita que já vira. Mesmo vestida com roupas simples e com as mãos ásperas de trabalho duro, ela mantinha a elegância natural que o conquistara quando era sua. A secretária, por que não me contou sobre a gravidez? Ricardo perguntou, dando um passo em direção a ela. Isabel recuou instintivamente, puxando as crianças, e atrapalhar seus planos de casamento. Então, respondeu ela com sarcasmo, você deixou bem claro qual era a sua prioridade quando sumiu por 2 meses sem dar satisfação. Quando voltou, já estava comprometido oficialmente com ela. Mas esses eram meus filhos, são... Isabel corrigiu. São seus filhos biologicamente, mas você nunca foi pai deles. Nunca trocou uma fralda, nunca acordou de madrugada com febre, nunca ensinou a amarrar o sapato. Você é um estranho para eles, Ricardo. Um estranho rico que apareceu para destruir a única casa que conhecem. As crianças observavam a discussão sem entender completamente. Mas, sentindo a tensão, o menino Miguel tinha a mesma testa. Teimosa de Ricardo, a menina Marina espiava através dos cachos que caíam sobre os olhos, curiosa sobre o homem que fazia a mãe falar com voz diferente. Ricardo tirou o celular do bolso, tremendo. Precisava fazer algo, qualquer coisa para ganhar tempo e processar aquela revelação devastadora. Eduardo, chamou ele o capataz, cancela a demolição por hoje. Vamos remarcar para a semana que vem. Mas, senhor, os operários já estão aqui. Os equipamentos eu disse para cancelar. O Ricardo explodiu, fazendo as crias se assustarem ainda mais. Isabel ajoelhou-se na altura dos filhos, sussurrando palavras de conforto. Ricardo sentiu uma dor aguda no peito ao ver como ela os protegia dele, como se ele fosse uma ameaça. Culpa, disse ele mais baixo. Não queria gritar. Isabel levantou-se lentamente, mantendo as crianças atrás de si. Você pode cancelar por hoje, por amanhã, pela semana que vem. Disse com resignação cansada, mas no final vai demolir mesmo. Eu sei como funciona o seu mundo, Ricardo. Dinheiro sempre fala mais alto que pessoas. Não é assim, não é. Isabel aponta. Ou para a retroescavadeira parada do outro lado do terreno. Quantas famílias você já despejou para construir seus prédios de luxo? Quantas crianças já ficaram sem casa por causa do seu empreendimentos? Ricardo não tinha resposta. Isabel estava certa. Ele construía para quem podia pagar, não para quem precisava. Nunca se importara com o destino das pessoas que viviam nos terrenos que comprava. Era só mais um custo operacional, mais uma etapa burocrática. As crianças, tentou ele mudar de assunto. Elas sabem sobre mim? Isabel balançou a cabeça negativamente. Eles acham que o pai morreu antes de nascerem? Mentiu ela sem remorso. Era mais fácil do que explicar abandono para crianças de 4 anos. A mentira doeu mais do que o Ricardo esperava. Ele estava morto para os próprios filhos. Era pior que ser odiado. Era ser inexistente. Posso falar com eles? Não, foi categórica Isabel. Você não tem esse direito. Desapareceu da nossa vida por 5 anos. Não pode simplesmente aparecer e querer brincar de pai agora. Mamãe, quem é esse homem? Por que ele está chorando? Miguel, o menino, pusou a barra da saia da Anne. Ei, Ricardo não percebera que lágrimas escorriam pelo seu rosto. Isabel olhou para ele com uma mistura de satisfação amarga e pena. É ninguém, meu amor, respondeu ela para o filho. Um homem que se perdeu
e veio perguntar informações, a frieza da resposta cortou Ricardo como uma lâmina. Ele era ninguém para os próprios filhos. 5 anos de arrependimento, 5 anos procurando, e quando finalmente os encontrava, descobria que era tarde demais. Marina, a menina, espiou por trás da mãe com curiosidade infantil. Ele tem olhos iguais aos meus, observou com inocência. Isabel empalideceu. Ricardo sentiu o coração disparar. Mesmo uma criança de 4 anos conseguia ver a semelhança óbvia. Todos os olhos castanhos são parecidos. Princesa, disse Isabel rapidamente. Agora vão os entrar. Está ficando frio. Mas era mentira. Fazia calor naquela tarde de verão em São Paulo. Isabel só queria afastar as crianças antes que fizessem mais observações perigosas. Ricardo deu mais um passo em direção à família, mas Isabel ergueu a mão para detê-lo. Não chegue mais perto, advertiu. As crianças já estão assustadas o suficiente. Isabel, por favor, implorou Ricardo. Deixa eu explicar, deixa eu contar o que aconteceu realmente. Eu sei o que aconteceu, cortou ela. Você escolheu o dinheiro, escolheu a posição social, escolheu a facilidade de um casamento arranjado, em vez de lutar pelo que tínhamos. Não há nada para explicar. O Ricardo queria protestar, queria contar sobre as noites em claro, sobre a depressão que o sumiu, sobre como quase perdeu tudo, tentando esquecer o que tinha feito. Mas olhando para aquele barraco de madeira, onde seus filhos moravam, suas palavras soaram vazias até para ele mesmo. Vocês precisam de um lugar para morar, disse, tentando ser prático. Posso arranjar uma casa. Posso. Não quero sua caridade, interrompeu Isabel com orgulho ferido. Nós nos viramos sozinhos por 5 anos. Vamos continuar nos virando, mas as crianças são bem cuidadas, defendeu ela ferozmente. Podem não ter muito, mas tem amor. Tem uma mãe que nunca as abandona, ou que nunca escolheu outra coisa sobre elas. Isso é mais do que muitas crianças ricas têm. A acusação implícita atingiu Ricardo em cheio. Ele sabia que ela estava certa. Conhecia muitas crianças ricas e negligenciadas, incluindo os próprios filhos de seus sócios. O celular de Ricardo tocou. Era Carolina, sua esposa oficial. Ele olhou para a tela, depois para Isabel e as crianças. 2 vidas completamente separadas, colidindo no momento mais inoportuno possível. Atende, disse Isabel com amargura. Sua esposa deve estar se perguntando por que você está atrasado para algum evento social. E, importante, Ricardo recusou a ligação, mas a interrupção quebrou o momento de tensão. As crianças começaram a se inquietar. O calor estava aumentando e o barraco de madeira não oferecia sombra suficiente. Elas precisam de água, observou Ricardo, vendo Miguel passar a mão na testa suada. A caixa d'água quebrou ontem, admitiu Isabel relutante. Estamos usando água de garrafa. Até conseguir consertar, Ricardo não pensou 2 vezes. Foi até a caminhonete e pegou uma caixa de água mineral que sempre carregava para as obras. Quando voltou, Isabel olhava desconfiada. Só água, disse, abrindo uma garrafa e oferecendo para Miguel. O menino olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa. Isabel hesitou, mas o calor e a sede do filho falaram mais alto. Ela sentiu e deu beber água com gratidão óbvia. Marina também quis ir. Ricardo ajoelhou-se para ficar na altura dela. Por um momento breve, os olhos da menina encontraram os dele e Ricardo sentiu uma conexão visceral que nunca experimentara. Era sua filha, sua princesinha que não conhecia. Obrigada, disse Marina baixinho, devolvendo a garrafa vazia. De nada, princesa, respondeu Ricardo. Voz embargada. Isabel percebeu a interação e rapidamente pousou a filha de volta para perto de si. Mas o dano estava feito. Marina sorrira para ele, um sorriso inocente e confiante que despedaçou as defesas que Ricardo tentava manter. Vocês não podem continuar morando aqui, disse, tentando manter a voz firme. Não é seguro para as crianças. O teto as tem acedendo, não tem estrutura elétrica adequada. E qual é a sua proposta? Perguntou Isabel com sarcasmo. Um apartamento num dos seus condomínios de luxo? Em troca de quê? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Em troca de quê? Repetiu.
Ele não tinha pensado além da necessidade imediata de tirar os filhos daquele lugar perigoso. Não quero nada em troca, disse. Só quero que vocês estejam seguros. Nada é de graça no seu mundo, replicou Isabel. Sempre há um preço, sempre há uma letra miúda no contrato. Ricardo ia protestar quando ouviu passos se aproximando. Era Eduardo, parecendo nervoso. Desculpa interromper, seu Ricardo, disse o capataz, mas o pessoal da prefeitura tá ligando. Eles querem saber sobre o atraso na demolição. Tem reunião marcada com os compradores amanhã. A realidade dos negócios veio como um balde de água fria. Ricardo esquecera completamente dos compromissos profissionais, algo impensável para alguém que dedicava 18 horas por dia ao trabalho. Fala para eles que tive um imprevisto, disse Ricardo. Remarca tudo. Mas, senhor, remarca tudo, Eduardo. Ricardo elevou a voz novamente, fazendo as crianças cinco. Eren, Isabel observava-o com atenção renovada. O Ricardo que ela conhecera nunca adiava reuniões de negócios. O trabalho sempre vinha em primeiro lugar. Era uma das razões pelas quais o relacionamento deles se complicara. Você mudou, observou ela quando Eduardo se afastou. Pessoas mudam, respondeu Ricardo, mas nem ele mesmo acreditava completamente nisso. Pessoas ricas não mudam, replicou Isabel. Com cinismo, elas só ficam mais ricas e mais indiferentes. Eu não sou indiferente, protestou Ricardo. Se fosse indiferente, não teria procurado por vocês todos esses anos. Procurou por mim? Corrigiu Isabel. Não sabia que existiam. Crianças, se soubesse, teria procurado mesmo? Ou teria mandado um advogado com papéis de renúncia de paternidade? A pergunta era crua. Mas Ricardo não tinha certeza da resposta. 5 anos atrás, realmente não sabia como teria reagido à notícia de uma gravidez. Talvez Isabel estivesse certa em não ter contado. Miguel afastou-se um pouco da mãe e aproximou-se da retroescavadeira estacionada. Sua curiosidade de menino falou mais alto que o medo e começou a examinar as esteiras enormes da máquina. Miguel, volta aqui, chamou. Isabel nervosa. É seguro? Garantiu Ricardo. A máquina está desligada. Ele só está olhando. Você não decide o que é seguro para os meus filhos, retrucou Isabel. Meus filhos? Não, nossos filhos. A distinção doía cada vez que ela falava. Eles também são meus, murmurou Ricardo. Biologicamente, concedeu Isabel. Mas paternidade é muito mais que genética. Ricardo, é estar presente, é cuidar quando estão doentes, é ensinar a andar de bicicleta, é acordar com um pesadelo no meio da noite. Você fez alguma dessas coisas? A resposta era óbvia e humilhante. Ricardo Belan. Sua cabeça negativamente. Então não, concluiu Isabel. Você pode ter contribuído com o material genético, mas não é pai deles. Não, ainda, a palavra carregava uma PEC. A esperança a qual Ricardo agarrou-se desesperadamente. Posso tentar, ofereceu. Posso aprender a ser pai. Posso estar presente agora. Isabel riu sem humor. Agora, quando finalmente convém para você, quando os seus negócios já estão estabelecidos e você pode se dar ao luxo de brincar de família feliz. Não é brincadeira, protestou Ricardo. É sério, quero conhecer meus filhos, quero fazer parte da vida deles. E sua esposa? Perguntou Isabel. Como ela vai reagir quando descobrir que o marido perfeito tem filhos bastardos com a ex-secretária pobre? A palavra bastardos cortou Ricardo como uma navalha. Não eram bastardos, eram seus filhos, mesmo que não oficialmente reconhecidos. Carolina não precisa saber, disse ele, imediatamente percebendo como soava terrível. Ah, entendi, assentiu primeiro. Saber sarcasticamente, quer que eu e as crianças sejamos o seu segredinho sujo, a família escondida que você visita quando sobra tempo entre reuniões importantes. Não é isso. É exatamente isso, cortou Isabel. Você não mudou nada. Ricardo continua sendo o mesmo covarde que me abandonou grávida. A única diferença é que agora quer ter os dois mundos. Ricardo sentou-se pesadamente numa pedra próxima, a cabeça entre as mãos. Isabel estava certa em cada acusação. Ele realmente não mudara tanto quanto gostaria de acreditar. Marina aproximou-se dele com curiosidade infantil.
Por que você está triste? Perguntou com a inocência de quem ainda não entende a complexidade dos adultos. Ricardo ergueu os olhos e encontrou o rosto angelical da filha. Ela tinha os mesmos olhos dele, mas o formato delicado do rosto de Isabel era perfeito. Às vezes os adultos ficam tristes quando fazem coisas erradas, explicou suavemente. Que coisa errada você fez? Insistiu Marina. Ricardo olhou para Isabel, que observava a interação com uma mistura de nervosismo e curiosidade sobre como lhe responderia. Eu não cuidei de pessoas importantes para mim, disse honestamente, e agora é difícil consertar o erro. Marina sentiu com seriedade exagerada de criança, tentando entender conceitos adultos. Minha mãe disse que, quando a gente faz coisa errada, tem que pedir desculpa e tentar ser melhor. Ofereceu. A sabedoria simples da criança atingiu Ricardo mais fundo que qualquer crítica de Isabel. Olhou para a ex-amante, que ensinara valores sólidos aos filhos dele, mesmo sem sua presença. Sua mãe é muito sábia, disse para Marina, mas olhando para Isabel. E você também? Isabel desviou o olhar, claramente, desconfortável com o elogio. Miguel voltou da exploração da retroescavadeira, os olhos brilhando de empolgação. Mamãe, posso dirigir uma dessas quando crescer? Perguntou. Claro, meu amor, sorriu Isabel P. Lá a primeira vez desde que o Ricardo aparecera. Você pode ser o que quiser quando crescer. Quero ser igual ao papel, disse Miguel inocentemente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o coração parar. Isabel empalideceu. O papai morreu antes de você nascer, lembra? Disse ela cuidadosamente. Eu sei, respondeu Miguel, mas posso ser igual a ele mesmo assim. Você disse que ele era forte e corajoso. Ricardo olhou para Isabel com surpresa. Mesmo com toda a mágoa, ela falara bem dele para as crianças. Construíram uma imagem positiva do pai que nunca conheceram. Oi, que você? Começou a perguntar, porque eles precisavam de um pai, mesmo que imaginário, e interrompeu Isabel. E porque você nem sempre foi ruim, antes de virar covarde. A observação era, simultaneamente, um elogio e um insulto. Ricardo aceitou-a como merecida. O celular dele tocou novamente. Desta vez era Eduardo, provavelmente com mais pressões sobre a obra. Ricardo desligou sem atender. Uma atitude inconcebível algumas horas atrás. Você vai ter problemas por cancelar a obra, observou Isabel. Vou ter problemas maiores se não cancelar, respondeu Ricardo, olhando para as crianças. Isabel estudou com interesse renovado. Talvez ele realmente tivesse mudado, pelo menos um pouco. O que você pretende fazer? Perguntou. Não pode parar a construção. Para sempre. Tem investidores, tem contratos. Vou encontrar uma solução, disse Ricardo com mais convicção do que sentia. Não vou deixar vocês na rua. Como? Pressionou Isabel. Você vai desistir de milhões em lucro por causa de uma secretária e duas crianças que nem conhece direito? A pergunta expôs a realidade crua da situação. Ricardo realmente estava disposto a abrir mão de tanto dinheiro? Era fácil falar no calor da emoção. Mas quando chegasse a hora de assinar papéis, de enfrentar sócios furiosos, de explicar para Carolina, não sei, admitiu honestamente, mas vou tentar. Isabel assentiu, mais respeitosa da honestidade que de promessas vazias. As crianças estão com fome, disse, olhando para o sol que começava a se inclinar no horizonte. Preciso preparar o jantar. Ricardo olhou para o barraco e perguntou-se que tipo de cozinha havia lá dentro, que tipo de comida Isabel conseguia preparar naquelas condições. Posso ajudar com alguma coisa? Ofereceu. Você sabe cozinhar? Perguntou Isabel com sarcasmo. Ricardo balançou a cabeça. Carolina tinha empregadas para tudo. Ele nunca precisara aprender. Então não pode ajudar, concluiu Isabel. Vamos, crianças. Hora do banho e da janta. Banho onde? A pergunta escapou antes que Ricardo pudesse se controlar. Isabel apontou para uma mangueira conectada. Há uma torneira externa ali, disse simplesmente. A realidade das condições em que seus filhos viviam atingiu Ricardo como um murro. Banho de mangueira, água gelada, sem privacidade. Era desumano. Não pode ser, murmurou.
é o que temos, disse Isabel sem autocompaixão. As crianças se acostumaram, são mais resilientes que os adultos. Ricardo tirou a carteira do bolso, num impulso de fazer algo, qualquer coisa para melhorar a situação. Imediatamente, não, disse Isabel antes mesmo dele oferecer o dinheiro. Já falei que não quero caridade, não é caridade. Protestou Ricardo, são meus filhos também. Seus filhos se viraram sem o seu dinheiro por 4 anos, cortou Isabel. Vão continuar se virando. O orgulho ferido dela era uma barreira que Ricardo não sabia como transpor. Isabel construíra uma fortaleza ao redor do coração para proteger a si mesma e as crianças. Pelo menos deixe eu mandar comida, e implorou. As crianças precisam se alimentar. Bem, Isabel hesitou. A necessidade das crianças batalhava contra seu orgulho ferido. Por fim, cedeu. Uma vez, disse, mas não vira rotina, e você não aparece aqui com isso. Manda entregar. Ele. Ricardo assentiu rapidamente, agarrando-se a qualquer concessão que ela fizesse, e depois perguntou, posso voltar para ver as crianças? Não sei, respondeu Isabel honestamente. Preciso pensar, PR. Preciso protegê-los de mais decepções. A palavra mais implicava que já havia decepções anteriores. Ricardo perguntou-se que promessas ela fizera para as crianças e não conseguira cumprir por falta de recursos. Miguel e Marina entraram no barraco com Isabel, deixando Ricardo sozinho no terreno empoeirado. Ouvia suas vozes lá dentro, a conversa natural de uma família que aprendera a funcionar sem ele. Eduardo aproximou-se cautelosamente. Seu Ricardo, o senhor quer que eu mande o pessoal embora? Manda, confirmou Ricardo, e cancela todas as reuniões da semana que vem também. A semana inteira? Pareceu chocado Eduardo, mas o cronograma? Esquece o cronograma, disse Ricardo, ainda olhando para o barraco. Vou repensar esse projeto inteiro. Eduardo balançou a cabeça confuso, mas sabia que não era hora de questionar. Nunca vira o patrão assim. Ricardo ficou parado ali por mais meia hora, ouvindo os sons da família lá dentro. O barulho de água, correndo, as vozes das crianças. Isabel cantarolando baixinho enquanto preparava a janta. Era a música mais bonita que já ouvira. Quando finalmente dirigiu-se para a caminhonete, viu Marina espiando pela fresta da janela improvisada. Ela acenou timidamente e Ricardo acenou de volta, o coração se despedaçando de ternura. No caminho de volta para casa, Ricardo dirigiu no piloto automático, amém, que fervilhando com tudo que descobrira, tinha 2 filhos. Filhos que viviam em condições precárias enquanto ele morava numa mansão de 15 quartos. Filhos que não o conheciam, que achavam que ele estava morto. O celular tocou insistentemente durante todo o trajeto. Carolina, sócios, secretárias, todos querendo saber sobre os atrasos, os cancelamentos, as reuniões remarcadas. Ricardo ignorou todas as ligações. Quando chegou na mansão em Alphaville, Carolina esperava na sala de estar, vestida para algum evento social, que ele esquecera completamente. Onde você estava? Perguntou sem lavagem. Para os olhos da revista de decoração que lia. O motorista disse que você cancelou tudo e foi sozinho para aquela obra nojenta na Zona Norte. Tive um imprevisto, disse Ricardo, afrouxando a gravata. E que tipo de imprevisto é mais importante que o jantar dos Rodrigues? Perguntou Carolina, finalmente olhando para ele. Eles são nossos maiores investidores no projeto das torres residenciais. Ricardo esquecera completamente do jantar, também esquecera que os Rodrigues eram fundamentais para o financiamento do empreendimento que agora colocava em risco. Não posso ir, disse simplesmente. Como assim não pode ir? Levantou-se indignada Carolina. Está tudo acertado há semanas. Você não pode simplesmente, Carolina, interrompeu Ricardo. Tem os que conversar. O tom sério dele fez Carolina parar no meio da frase. Em 5 anos de casamento, Ricardo nunca usara aquele tom com ela. Conversar sobre o quê? Perguntou cautelosa. Ricardo olhou para a mulher com quem se casara por conveniência. Carolina era bonita, elegante, bem relacionada. Era a esposa perfeita para um empresário ambicioso, mas nunca houve amor real entre eles, apenas uma parceria mutuamente benéfica. Sobre o nosso casamento, disse,
sobre o que realmente somos um para o outro. Ricardo, você está agindo muito estranho, recuou Carolina. O que aconteceu hoje que te deixou assim? Encontrei Isabel, disse sem rodeios. O nome atingiu Carolina como um raio. Isabel, a secretária que quase destruíra o casamento deles antes mesmo de começar. A mulher que o Ricardo amava de verdade e que Carolina sempre soubera que não poderia competir. Ela voltou? Perguntou Carolina, tentando manter a voz controlada. Ela nunca foi embora? Corrigiu Ricardo. Estava aqui em São Paulo o tempo todo, com meus filhos. Carolina sentou pesadamente no sofá de couro italiano. Filhos, a palavra que mais temia ouvir. Filhos, repetiu num sussurro. Gêmeos, confirmou Ricardo. Um menino e uma menina. Tem 4 anos. E você? Você tem certeza de que são seus? Absoluta, respondeu Ricardo. Basta olhar para eles. A Carolina fechou os olhos, tentando processar a informação. Durante 5 anos, tivera a garantia de que Ricardo esquecera Isabel. Nunca imaginara que pudesse haver filhos envolvidos. O que você pretende fazer? Perguntou com cuidado. Não sei ainda, admitiu Ricardo, mas não posso fingir que eles não existem. Claro que pode. Levantou-se Carolina, recuperando a compostura. Você fez isso por 5 anos. Pode continuar fazendo? Não posso. Balançou a cabeça Ricardo. Não depois de vê-los. Não depois de saber que são meus filhos. E eu? Perguntou Carolina. A máscara de frieza se rachando. E o nosso casamento? E tudo que construímos. Juntos e nós não construímos nada juntos, disse Ricardo com uma honestidade brutal. Nosso casamento foi um acordo comercial desde o primeiro dia. Você sabe disso. Carolina não podia negar. Casara com Ricardo pelos status e pela segurança financeira. Ele casara com ela pelo dinheiro do pai dela e pelas conexões sociais. Nunca houvera amor envolvido, mas funcionava, argumentou. Desesperadamente, éramos um bom time, tínhamos objetivos em comum. Você tinha objetivos? Corrigiu Ricardo. Eu só estava fugindo de quem realmente queria ser. E agora? Perguntou Carolina. Vai largar tudo para brincar de família feliz com uma favelada e 2 crianças? A forma desdenhosa, como se referiu a Isabel, e as crianças despertou uma raiva que Ricardo não sabia que possuía. Cuidado, advertiu em tom baixo. Você está falando dos meus filhos? Filhos que você abandonou? Retrucou Carolina. Filhos que nem conhece. Você acha mesmo que pode aparecer depois de 5 anos e ser pai de repente? Não sei, admitiu Ricardo, mas vou tentar. Carolina estudou por um longo momento, calculando as implicações daquela revelação. Se você fizer isso, disse finalmente, se assumir publicamente esses filhos, vai destruir nossa reputação. Meu pai vai retirar todos os investimentos das suas empresas. Você vai perder tudo, talvez, concordou Ricardo. Mas vou ganhar algo que vale mais que dinheiro. Que romantismo barato, riu Carolina sem humor. Você acha que amor paga as contas? Que sentimentos constrói impérios empresariais? Não, respondeu Ricardo. Mas também não quero mais um império construído sobre mentiras e abandonos. Carolina percebeu que estava perdendo a batalha. Ricardo falava sério. Estava realmente disposto a abrir mão de tudo por aquela mulher e aquelas crianças. Me dá uma semana? Pediu. Uma semana para pensar em como resolver essa situação sem destruir nossas vidas. Não há nada para resolver, disse Ricardo. Só há decisões para tomar. Por favor, insistiu Carolina. 5 anos de casamento merecem pelo menos uma semana de reflexão. Ricardo sentiu relutante. Uma semana não mudaria o essencial, mas talvez fosse necessária para que todos processassem a nova realidade. Uma semana, concordou, mas não vou fingir que Isabel e as crianças não existem. Vou visitá-las. Vou tentar conhecer meus filhos. E se ela não quiser? Perguntou Carolina com esperança mal disfarçada. E se ela não deixar você se aproximar? Então vou ter que conquistar esse direito. Respondeu Ricardo. Vou ter que provar que mereço ser pai deles. Carolina assentiu, mas Ricardo podia ver as engrenagens funcionando em sua mente. E ela não aceitaria derrota facilmente. Naquela noite,
Ricardo não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa gigantesca, pensando em Miguel e Marina, dormindo num barraco de madeira. Pensou em Isabel, enfrentando sozinha a responsabilidade de criar duas crianças com recursos mínimos. De manhã cedo, ignorou as ligações urgentes da empresa e foi até o mercado mais caro da cidade. Comprou comida para uma semana inteira, incluindo frutas frescas, carnes nobres, leite especial para crianças, vitaminas. Contratou uma empresa de delivery para levar tudo até o endereço que memorizara depois de mandar a comida. Ricardo dirigiu-se para o escritório. Precisava reorganizar sua agenda, repensar prioridades, encontrar uma solução para o impasse da obra. Mas, antes de conseguir concentrar-se no trabalho, recebeu uma ligação de Eduardo. Seu Ricardo, tem uma situação aqui no terreno, disse o capataz nervoso. A mulher, Isabel, está passando mal. As crianças estão chorando. Parece que ela desmaiou. Ricardo sentiu o sangue gelar. Chama uma ambulância, gritou. Agora, já chamei, respondeu Eduardo, mas ela não quer ir para o hospital. Diz que não tem como pagar. Eu pago. Disparou Ricardo. Pago tudo. Fala para ela que eu assumo todos os custos. Ela disse que não quer nada que venha do senhor. Ricardo P. Raguejou baixinho. Mesmo desmaiando, Isabel mantinha o orgulho. Teimoso. Estou indo para aí, disse. Não deixe ela recusar a ambulância. É uma emergência. Ricardo saiu do escritório, correndo, deixando secretárias e sócios gritando atrás dele. No trânsito pesado de São Paulo, buzinava e xingava, desesperado para chegar ao terreno. Quando chegou, encontrou Isabel sentada numa cadeira, improvisada, pálida, mas consciente. Miguel e Marina agarravam-se nela, os rostinhos manchados de lágrimas. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, ajoelhando ao lado dela. Nada demais, disse. Isabel fraca, só um mal-estar, deve ser o calor. Mas Ricardo podia ver que era mais que isso. Ela estava muito magra, as mãos tremiam ligeiramente, havia olheiras profundas ao redor dos olhos. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntou. Isabel desviou o olhar, não respondendo. Isabel, insistiu Ricardo, quando você comeu pela última vez? Ontem à noite, murmurou. Comeu o quê? Um sanduíche, disse. Mas Ricardo percebeu a hesitação. Mentira, acusou suavemente. Você deu sua parte da comida para as crianças, não é? Isabel não negou. Isso foi resposta suficiente. Ricardo sentiu uma mistura de admiração e desespero. Ela sacrificava-se pelos filhos, deixando de comer para garantir que eles tivessem comida. A ambulância está chegando, anunciou Eduardo. Não vou, levantou-se Isabel, cambaleando. Não posso deixar as crianças, elas vão comigo, disse Ricardo. Você vai para o hospital, eu cuido delas. Não, balançou a cabeça Isabel. Você é um estranho para eles. Elas vão ficar apavoradas. Miguel aproximou-se de Ricardo, os olhos cheios de lágrimas. Você vai cuidar da minha mãe? Pergunto. O menino. Ricardo ajoelhou para ficar na altura de Miguel. Vou, prometeu. Vou cuidar muito bem dela, mas preciso que você e sua irmã me ajudem a ser corajoso, porque estou com medo também. A honestidade simples de Ricardo tranquilizou o menino. Miguel assentiu com seriedade. Eu cuido da Marina, declarou. E você cuida da mamãe. Ricardo sentiu o coração se despedaçar. De ternura, aos 4 anos, Miguel já assumia responsabilidades que nenhuma criança deveria ter. A ambulância chegou e os paramédicos examinaram Isabel rapidamente. Desidratação severa, desnutrição, pressão baixa. Precisava de soro e observação médica. As crianças podem ir junto? Perguntou Ricardo. Na ambulância não cabem, respondeu o paramédico, mas podem ir para o hospital. E tal de carro? Ricardo olhou para Miguel e Marina, que observavam tudo. Com olhos arregalados de medo, vocês querem ir comigo para ver a mamãe no hospital? Perguntou suavemente. As crianças olharam uma para a outra, depois assentiam hesitantes. Vou comprar cadeirinhas, disse Ricardo, lembrando que não podia simplesmente colocar crianças no carro sem proteção adequada. Não precisa, disse Isabel fraca da maca. O Eduardo pode levar no carro dele. Ele tem filhos,
Tem cadeirinha. Ricardo olhou para o capataz, que assentiu concordando em ajudar, mas ele queria ser quem levava os filhos. Queria estar presente naquele momento crucial. Eu vou junto com o Eduardo, decidiu. Ele dirige. Eu fico no banco de trás com as crianças. Isabel ia protestar, mas não tinha forças para mais uma discussão. Os paramédicos a colocaram na ambulância e partiram, sirene ligada. No carro de Eduardo, Miguel e Marina ficaram inicialmente quietos, intimidados pela situação, mas, aos poucos, a curiosidade natural das crianças falou mais alto. Por que minha mãe ficou doente? Perguntou Marina. Porque ela estava muito cansada, explicou Ricardo. Às vezes os adultos ficam tão preocupados em cuidar dos filhos que se esquecem de cuidar de si mesmos, igual a mamãe, confirmou Miguel. Ela sempre dá comida mais gostosa para a gente e come só o que sobra. A revelação inocente confirmou as suspeitas de Ricardo. Isabel sacrificava-se, além do limite, para garantir que as crianças tivessem o mínimo necessário. No hospital, Ricardo descobriu que as crianças nunca havia estado num lugar tão grande e assustador. Elas agarraram-se a ele por instinto, buscando proteção no único adulto conhecido disponível. O Ricardo viu-se numa situação surrealista, sentado na sala lá de espera do hospital com 2 filhos que mal conhecia, esperando notícias sobre a mulher que amava e que o odiava. Miguel dormitava encostado em seu braço direito. Marina brincava com seus dedos. F, assinada pelos anéis caros que usava. Você é rico? Perguntou Marina com a franqueza infantil. Sim, respondeu Ricardo honestamente. Muito rico. Então, porque minha mãe disse que vó estava morto? A pergunta saiu com inocência devastadora. Ricardo engoliu seco. Como explicar para uma criança de 4 anos os complexos motivos pelos quais um pai abandona uma família? Às vezes, os adultos fazem coisas muito erradas, disse, cuidadosamente, e quando percebem o erro, já é difícil consertar. Que coisa errada você fez? Insistiu Marina. Eu abandonei vocês, confessou Ricardo. Abandonei você, seu irmão e sua mãe, quando vocês mais precisavam de mim. Por quê? A pergunta simples era mais difícil de responder, porque eu era covarde, diz. Se Ricardo a verdade crua, porque tive medo de assumir a responsabilidade de ser pai. Marina processou a informação com a seriedade exagerada das crianças. E agora você não é mais covarde? Perguntou. Estou tentando ser, respondeu Ricardo. Mas às vezes ainda tenho medo. Medo de quê? Medo de que vocês não me perdoem, admitiu Ricardo. Medo de não conseguir ser um bom pai. Medo de decepcionar vocês de novo. Marina estudou-o por um longo momento, depois estendeu a mãozinha pequena para tocar seu rosto. Você está chorando? Observou. O Ricardo não percebera que lágrimas escorriam pelo seu rosto. A simplicidade e o perdão, implícito na pergunta de Marina, desarmaram-no completamente. Às vezes os adultos choram quando estão tristes por ter magoado pessoas que amam. Explicou. Você ama a gente? Perguntou Marina, indo direto ao ponto. Ricardo olhou para a menina, depois para Miguel, dormindo tranquilo em seu braço. Conhecia-os há menos de 24 horas, mas a resposta era clara e absoluta. Amo, disse sem hesitar. Amo muito vocês e a mãe de vocês. Então, por que foi embora? A pergunta simples expunha toda a cara. Ardia e egoísmo das escolhas que Ricardo fizera. Como explicar para uma criança que escolhera dinheiro e status social sobre amor? Porque eu era burro, disse finalmente. Muito burro. Marina sentiu satisfeita com a explicação. Para ela, burrice era uma razão compreensível para comportamentos estranhos dos adultos. Uma enfermeira aproximou-se com notícias sobre Isabel. Ela está estável, informo. A mulher, mas vai precisar ficar internada por pelo menos 2 dias para hidratação e observação. Vocês são da família? Tecnicamente não eram família. Ele não era oficialmente reconhecido como pai das crianças e Isabel certamente não o consideraria. Família somos, respondeu Marina por ele. Ele é nosso pai. A enfermeira sorriu e dirigiu-se a Ricardo. Sua esposa estava muito debilitada, desnutrição, estresse, sobrecarga. Ela precisa de repouso e cuidados.
Vocês têm plano de saúde? Ricardo balançou a cabeça negativamente. Isabel certamente não tinha plano de saúde. Ele não podia usar o seu sem criar complicações legais. Vai ser particular? Disse. Eu pago tudo. Perfeito, anotou a enfermeira. Vou providenciar um quarto individual para ela. As crianças podem visitar durante o horário permitido. Quando a enfermeira afastou-se, Marina olhou para Ricardo com admiração. Você vai pagar o médico da mamãe? Perguntou. Vou, confirmou Ricardo. Vou pagar tudo que ela precisar para ficar boa. Você é um pai bom, declarou Marina com a autoridade de quem acabara de conhecer o conceito de paternidade. Ricardo sentiu o coração se despedaçar. Se apenas fosse tão simples, se apenas pagar contas médicas fizesse dele um bom pai. Miguel acordou desorientado por estar num ambiente estranho. Cadê a mamãe? Perguntou ainda sabe. Lento, ela tá no médico, explicou Marina para o irmão. O papai vai cuidar dela. Miguel olhou para Ricardo com interesse renovado. Você é nosso papai? Perguntou diretamente. Ricardo olhou ao redor da sala de espera, percebendo que algumas pessoas observavam a conversa. Como explicar aquela situação complexa para uma criança? Sim, disse simplesmente. Eu sou seu pai. Miguel assentiu, aceitando a informação com a facilidade das crianças pequenas. Por que você estava morto? Perguntou com curiosidade genuína. Ou não estava morto de verdade? Explicou Ricardo. Sua mãe disse isso porque foi mais fácil que explicar porque eu não estava com vocês. E agora você vai ficar com a gente? A pergunta carregava tanta esperança que Ricardo sentiu o peso da responsabilidade abater-se sobre ele. Não podia prometer algo que não sabia se conseguiria cumprir. Vou tentar, disse honestamente, mas vai depender da sua mãe também. Ela precisa me perdoar primeiro. Perdoar o quê? Perguntou Miguel. Por ter ido embora quando vocês eram bebês, explicou Ricardo, por não ter cuidado de vocês quando eram pequeninhos. Miguel considerou a informação por um momento. Então, mas você veio agora? Disse. Isso não conta? Ricardo sorriu. Apesar da situação, a lógica simples das crianças era simultaneamente reconfortante e devastadora. Conta, concordou, mas talvez sua mãe ainda esteja brava comigo por ter demorado tanto. Eu falo com ela, ofereceu Marina. Eu convenço ela a não ficar mais brava. É uma boa ideia, disse Ricardo. Mas N, não precisa se preocupar com isso agora. Agora vocês só precisam se preocupar em ser crianças. As próximas horas no hospital passaram lentamente. Ricardo levou as crianças para comer na lanchonete, uma experiência cá. Ou revelou muito sobre suas vidas até então. Ficaram deslumbrados com a variedade de comida disponível. Comeram com um apetite que sugeria que raramente tinham acesso a refeições abundantes. O levar um sanduíche para a mamãe? Perguntou Miguel. Ela vai comer comida especial do hospital? Explicou Ricardo. Comida que vai ajudá-la a ficar forte de novo? Comida de rico? Perguntou Marina. A pergunta inocente fez Ricardo perceber como suas filhas viam o mundo dividido entre comida de rico e comida de pobre. Sabiam mesmo aos 4 anos que existiam coisas fora do alcance delas. Comida boa, corrigiu suavemente. Todo mundo merece. Comida boa quando está doente. Quando finalmente puderam visitar Isabel, ela estava acordada, mas ainda muito fraca. Seu rosto contraiu-se ao ver Ricardo com as crianças. Uma mistura de gratidão e ressentimento. Como vocês estão? Perguntou para os filhos, ignorando Ricardo. O papai comprou o lanche para a gente, anunciou Marina. E vai pagar o médico para você ficar boa. Isabel fechou os olhos, claramente frustrada com a situação. Marina, ele não é, começou. Ele é assim. Interrompeu Miguel. Ele contou tudo. Ele não estava morto, só tinha ido embora, mas voltou agora. Isabel olhou para Ricardo com uma mistura de raiva e exaustão. Você contou para eles? Perguntou em voz baixa. E eles perguntaram? Defendeu-se Ricardo. Não podia mais mentir. Não era sua decisão? Replicou Isabel. Eles são meus filhos. Nossos, corrigiu suavemente Ricardo. E eles têm direito de saber a verdade. Isabel queria discutir,
mas não tinha forças. As crianças estavam ali observando tudo e ela não queria criar mais confusão nas cabecinhas deles. Mamã, você vai ficar boa? Perguntou Miguel preocupado com a palidez da mãe. Vou, meu amor. Forçou um sorriso Isabel. Só preciso descansar um pouco. O papai disse que vai cuidar da gente enquanto você descansa, informou M. Arina, ele promete que não vai embora de novo. Ricardo engoliu. Seco não prometera isso exatamente, mas sabia que agora não tinha mais volta. Os olhos de Isabel encontraram os dele por cima das cabeças. Esse das crianças, eu fico com eles, confirmou. Pelo tempo que for necessário, Isabel sentiu-se muito cansada para continuar lutando. Precisava recuperar-se e as crianças precisavam de cuidados. Por mais que odiasse admitir, Ricardo era a única opção disponível. Eles dormem às 8, instruiu relutante. Marina ainda usa fralda à noite. Miguel tem pesadelos às vezes. Se isso acontecer, acende a luz e canta uma música qualquer. Os dois gostam de leite morno. Antes de dormir, Ricardo ouvia cada instrução como se estivesse decorando a fórmula para salvar o mundo. Eram os primeiros detalhes íntimos sobre seus filhos que Isabel compartilhava com ele. Onde eles vão dormir? Perguntou de repente Isabel, lembrando que Ricardo não tinha estrutura para receber crianças. Ricardo não pensara nisso. Sua casa com Carolina não estava preparada para crianças e não podia simplesmente aparecer lá com Miguel e Marina sem explicações. Vou levá-los para um hotel, disse, um lugar com suíte familiar. Hotel? Alarmou-se Isabel. Eles nunca dormiram fora de casa. Vão ficar apavorados. Eu fico junto, garantiu Ricardo. Não vou deixá-los Ozinhos. Isabel olhou para as crianças que pareciam curiosas em vez de assustadas com a perspectiva de dormir num lugar novo. É como uma aventura, mamã, disse Miguel animado, igual nos filmes. Isabel suspirou, não tendo alternativa melhor para oferecer. Comportem-se, disse para os filhos, e obedeçam. Obedeçam ao papai. Foi a primeira vez que Isabel referiu-se a Ricardo como papai. Das crianças, a palavra custou visivelmente para ela dizer. Mas foi um primeiro passo importante. Quando saíram do hospital, Ricardo deu-se conta de que não fazia ideia de como cuidar de duas crianças de 4 anos, dirigir empresas, negociar contratos milionários, mas nunca dera banho numa criança ou preparar uma mamadeira. No hotel 5 estrelas onde se hospedaram, Miguel e Marina ficaram deslumbrados com o luxo do quarto. Nunca tinham visto banheira de mármore, TV de tela gigante, cama king size com lençóis de algodão egípcio. É aqui que você mora? Perguntou Marina impressionada. Não, respondeu Ricardo. Este é só um lugar para passarmos a noite. Amanhã vamos pensar em algo melhor. Algo melhor envolveria decisões que Ricardo ainda não estava pronto para enfrentar. Levar as crianças para casa significaria explicar tudo. Para Carolina, procurar um apartamento para Isabel significaria assumir publicamente a paternidade. Cada opção carregava consequências enormes, narrou. Lá do banho, Ricardo descobriu que Marina realmente ainda usava a fralda à noite e que Miguel tinha medo de água muito quente. Foram revelações pequenas, mas fundamentais sobre que eram seus filhos. Senhor papai, chamou Marina enquanto tentava fechar a fralda dela, errando completamente o jeito certo. Você sabe fazer cabelo de princesa? Ricardo olhou para os cachos emaranhados da filha e percebeu que não fazia ideia de como pentear cabelo de menina. Não sei, admitiu, mas posso aprender. Você me ensina? Marina ficou encantada com a ideia de ensinar algo. Para o pai, por meia hora, tentou explicar para Ricardo como fazer rabo de cavalo e Maria Chiquinha, rindo das tentativas desastrosas dele. Miguel observava a interação com interesse, mas mantinha uma distância cautelosa. Era mais observador que a irmã, mais hesitante em confiar plenamente no pai recém-descoberto. Na hora de dormir, Ricardo descobriu que as crianças tinham rituais específicos. Marina precisava de um copo de água ao lado da cama, caso ficasse com sede de madrugada. Miguel queria que alguém verificasse se não havia monstros embaixo da cama. A mamãe sempre verifica, explicou Miguel sério.
Ricardo ajoelhou e olhou sob a cama. De forma exageradamente cuidadosa. Nenhum monstro aqui, declarou solenemente. Área completamente segura. Miguel sorriu pela primeira vez desde Cu. E se conheceram. Um sorriso genuíno e relaxado. Quando as crianças finalmente adormeceram, Ricardo sentou-se na poltrona do quarto, observando-as dormir. Era surreal pensar que passaram o dia cuidando dos próprios filhos, que o haviam chamado de papai naturalmente, que Marina segurara sua mão no elevador quando ficou com medo da altura. Seu celular vibrou constantemente com mensagens de Carol. Ina, dos sócios, da secretária, todos queriam saber onde estava, porque desaparecera, quando voltaria para resolver os problemas acumulados. Ricardo ignorou todas as mensagens por volta da meia-noite. E Miguel acordou chorando. Ricardo levantou-se rapidamente, lembrando das instruções de Isabel sobre os pesadelos. Já hein, campeão, disse suavemente. Ascendant, ou a luz do abajur, foi só um sonho ruim. Miguel olhou com olhos arregalados, ainda confuso entre o sonho e a realidade. Sonhei que a mamãe não voltava, confessou entre soluços. A mamãe vai voltar, garantiu Ricardo, sentando na beira da cama. Ela só está descansando para ficar forte de novo. Daqui 2 dias ela volta para casa. Promete? Prometo, disse Ricardo, esperando que fosse uma promessa que conseguiria cumprir. Miguel acalmou-se gradualmente, mas ainda parecia inquieto. Quer que eu cante uma música? Ofereceu Ricardo, lembrando das instruções de Isabel. Miguel assentiu. Ricardo deu-se conta de que não sabia cantigas infantis. A única música que conseguiu lembrar foi uma que sua própria mãe cantava para ele quando era criança. Sua voz áspera e pouco acostumada a cantar entoou a velha canção de Nana. Miguel relaxou lentamente, os olhos fechando-se. Ricardo continuou cantando baixinho até ter certeza de que o menino voltara a dormir. Quando finalmente deitou-se no sofá-cama do quarto, insistira que as crianças dormissem na cama grande, Ricardo refletiu sobre o dia mais intenso de sua vida. Em menos de 24 horas descobrira que era pai, vira a mulher que amava desmaiar de fome e assumir a responsabilidade por 2 crianças que mal conhecia. De manhã, acordou com Marina cutucando seu braço. Papai, estou com fome, anunciou. Ricardo olhou o relógio. 6 da manhã. Nunca acordava antes das 8, mas aparentemente crianças tinham horários diferentes. No café da manhã do hotel, Miguel e Marina comportaram-se de forma educada, mas curiosa, provando coisas que nunca tinham visto antes. Ricardo percebeu que aprendia sobre os filhos através das pequenas preferências. Marina gostava de suco de laranja, mas não de maçã. Miguel comia pão, mas não gostava de manteiga. Vamos ver a mamãe hoje? Perguntou Miguel. Vamos, confirmou Ricardo, mas antes precisamos resolver algumas coisas. Algumas coisas incluem encontrar um lugar adequado para as crianças ficarem, conversar com Isabel sobre os próximos passos e enfrentar as consequências profissionais e pessoais de suas escolhas. No caminho para o hospital, Ricardo tomou uma decisão que sabia que mudaria tudo. Parou numa imobiliária e alugou um apartamento mobiliado de 3 quartos num bairro de classe média. Não era luxuoso, mas era limpo, seguro e adequado para uma família com crianças. É para nós? Perguntou Marina quando viram o apartamento. É para vocês e sua mãe? Explicou Ricardo. Um lugar onde podem morar enquanto decidimos o que fazer a seguir. O apartamento tinha uma pequena área de lazer, um parquinho no prédio e estava perto de uma boa escola pública. Ricardo pagou 3 meses de aluguel adiantados e providenciou a transferência imediata dos poucos pertences da família do barraco para o novo lar. Quando chegaram ao hospital com a notícia, Isabel inicialmente ficou desconfiada. Por que vocês têm fazendo isso? Perguntou. Porque meus filhos merecem uma casa digna, respondeu Ricardo simplesmente. E porque você não pode voltar para aquele barraco nas suas condições? Isabel queria usar, mas não podia negar que a oferta era melhor para as crianças do que qualquer alternativa que conseguisse providenciar. Não é permanente, advertiu, é só até eu me restabelecer e encontrar algo que posso pagar sozinha, como quiser.
concordou Ricardo. Mas enquanto isso, as crianças vão ter um lar adequado. Miguel e Marina contaram empolgados para a mãe sobre o tratamento, sobre o parquinho, sobre como o papai estava aprendendo a fazer penteados. Isabel ouvia com uma mistura de alívio e preocupação e depois perguntou para Ricardo quando as crianças saíram para beber água. O que você espera em troca de tudo? Isso espero, disse Ricardo cuidadosamente, uma chance de conhecer meus filhos, uma chance de provar que posso ser um pai presente. Ei, sua esposa? Perguntou Isabel. Como ela está reagindo a tudo isso? Ainda estamos conversando sobre isso, admitiu Ricardo. Isabel riu sem humor. Conversando? Que eufemismo elegante para ainda. Não contou para ela, Ricardo não podia negar. Ainda não enfrentara completamente a situação com Carolina. Vou resolver isso, prometeu. Mas primeiro quero ter certeza de que essas estão seguras e bem cuidadas. Não, comentou Isabel com sarcasmo. Muito conveniente resolver nossa situação antes de enfrentar suas próprias consequências. A crítica era justa, mas Ricardo não tinha resposta melhor. Improvisava, tentando navegar por uma situação para a qual não estava preparado. Quando Isabel recebeu alta do hospital 2 dias depois, Ricardo levou-a para o apartamento. Ficou visivelmente emocionada ao ver um lar adequado para os filhos, mas tentou disfarçar a reação. É temporário, murmurou, como se repetir isso tornasse mais fácil aceitar ajuda. É o que você quiser que seja, respondeu Ricardo. Nos dias que se seguirão, Ricardo estabeleceu uma rotina estranha. Passava as manhãs no escritório, tentando apagar incêndios profissionais, almoçava com as crianças e passava as tardes aprendendo a ser pai. Descobriu que Miguel gostava de desenhar e que Marina adorava histórias inventadas. Aprendeu que ambos tinham pesadelos quando comiam doce demais antes de dormir e que Isabel cantava para eles todas as noites antes que dormissem. A situação profissional de Ricardo deteriorou rapidamente. Sócios questionavam suas ausências, clientes cancelavam reuniões. Carolina pressionava por respostas que não estava pronto para dar. Você está destruindo tudo que construímos, acusou durante uma discussão particularmente tensa. Talvez, Aden e tio Ricardo, mas estou construindo algo que deveria ter construído há 5 anos. Sentimentalismo, retrucou Carolina. Você está jogando fora um império por um capricho emocional. Se cuidar dos próprios filhos é um capricho, disse Ricardo, então, sim, é um capricho que vou alimentar. A tensão em casa tornou-se insustentável. Carolina deu um ultimato, ou Ricardo abandonava essa loucura e voltava a comportar-se como um marido e empresário responsável, ou ela pediria o divórcio e garantiria que perdesse tudo. Faça o que achar melhor, respondeu Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a calma da resposta. Mas não vou abandonar meus filhos de novo. Carolina não esperava aquela reação. Durante 5 anos, Ricardo sempre cedera às suas demandas, sempre priorizara a carreira e a imagem social. Agora estava disposto a perder tudo. Por 2 crianças que mal conhecia, a situação chegou ao ponto de ruptura quando Carolina contratou um investigador particular para documentar as visitas de Ricardo à família secreta. Planejava usar as evidências no processo de divórcio para maximizar sua parte dos bens, mas o investigador descobriu muito mais do que Carolina esperava. Descobriu que Isabel fora secretária de Ricardo, que fora demitida logo depois que ele se casou, que criara os filhos sozinha em condições de extrema dificuldade. As fotografias mostravam Ricardo ensinando Miguel a andar de bicicleta no parquinho do prédio, penteando os cabelos de Marina, carregando sacolas de supermercado para o apartamento. Quando Carolina viu as imagens, percebeu que não lutava contra um caso extraconjugal passageiro, lutava contra um amor genuíno e uma responsabilidade parental que Ricardo levava a sério. A gota d'água veio quando os filhos de alguns sócios da empresa descobriram sobre Miguel e Marina. As crianças da elite paulistana começaram a comentar sobre os filhos pobres do tio Ricardo e a história chegou aos ouvidos dos pais. Uma reunião de sócios foi convocada para discutir o escândalo e seu impacto na imagem da empresa.
Ricardo compareceu sabendo que era sua última chance de manter o controle do negócio que se construíra. Ricardo, disse Armando Rodrigues, o maior investidor, você precisa entender que isso afeta todos nós. Clientes importantes estão questionando nossa seriedade, nossa confiabilidade. E por quê? Perguntou Ricardo. Porque cuidar dos próprios filhos afeta nossa credibilidade empresarial. Não é isso. Interveio outro sócio. É a forma como tudo veio à tona, os rumores, o mistério, a impressão de que você estava levando uma vida dupla. Não estava levando vida dupla, corrigiu Ricardo. Estava fugindo da responsabilidade. Agora estou assumindo-a. E sua esposa? Pressionou Armando. Carolina nos procurou. Ela está considerando o divórcio. Isso vai gerar mais escândalo ainda. Ricardo olhou ao redor da mesa para os homens que considerava parceiro. Rose e amigos, todos pareciam mais preocupados com a imagem pública do que com a situação humana por trás do escândalo. Vocês têm filhos? Disse Ricardo. Todos vocês, se descobrissem que tinham abandonado uma criança, o que fariam? Não é a mesma coisa. Respondeu Armando. Nós somos responsáveis, planejamos nossas famílias. Eu abandonei 2 crianças por 5 anos, interrompeu Ricardo. Oh, 2 crianças que viveram em condições precárias enquanto eu construía torres de luxo. Acham mesmo que vou abandoná-las de novo por causa da opinião de clientes? O silêncio na sala foi eloquente. Ricardo percebeu que estava sozinho naquela batalha. Vou facilitar as coisas para vocês, disse, levantando-se. Aceito vender minha parte da empresa. Vocês podem continuar tocando os negócios. Eu sei a mancha da minha responsabilidade. Ricardo, não precisa ser assim, tentou amenizar Armando. Talvez possamos encontrar uma solução. A solução é simples, interrompeu Ricardo. Eu assumo a paternidade publicamente, me divorcio de Carolina e saio da sociedade. Vocês ficam com a empresa limpinha, sem escândalos. E você? Perguntou um dos sócios. O que vai fazer? Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. Vou aprender a ser pai. Respondeu. E talvez, se Isabel me perdoar, aprender a ser marido de verdade também. A venda das ações da empresa foi rápida e lucrativa. Ricardo saiu com dinheiro suficiente para sustentar Isabel e as crianças confortavelmente, mas perdeu o império empresarial que levara 20 anos para construir. Carolina ficou furiosa quando descobriu que Ricardo vendera as ações antes do divórcio, reduzindo significativamente o patrimônio a ser dividido. O processo de separação foi amargo e público, exatamente o tipo de escândalo que Ricardo sempre evitara. Mas quando viu a manchete do jornal Empresário abandona império por filhos secretos, Ricardo não sentiu vergonha ou arrependimento, sentiu alívio. No apartamento alugado, Isabel observava Ricardo com interesse renovado. Perdera literalmente tudo para assumir a paternidade. Não era mais o homem poderoso e covarde que a abandonara grávida. Era alguém que escolhe. Era colocar a família em primeiro lugar. Você tem certeza de que fez a coisa certa? Perguntou numa tarde em que ajudava Miguel com um quebra-cabeça. Absoluta, respondeu Ricardo sem hesitar. Deveria ter feito isso há 5 anos. Mas você perdeu tanto, insistiu Isabel. Ganhei mais, disse Ricardo, olhando para Miguel, concentrado nas peças do quebra-cabe. E Marina desenhando na mesa da cozinha. Ganhei meus filhos. Ganhei a chance de ser quem sempre deveria ter sido. Isabel sentou-se ao lado dele no sofá, mais próxima do que estivera desde o reenque. Outro, e nos perguntou baixinho, o que somos agora? Ricardo olhou para a mulher que nunca parara de amar, mesmo quando tentava convencer a si mesmo do contrário. Somos o que você quiser que sejamos, disse honestamente. Sou pai das crianças para sempre, mas entre nós depende de você me perdoar. Isabel ficou em silêncio por um longo momento, observando as crianças brincarem. Estavam felizes, bem cuidadas. Finalmente tinham um pai presente. Não vou fingir que a mágoa de 5 anos desaparece do dia para a noite, disse finalmente. Mas posso tentar perdoar, por mim e por eles. Ricardo assentiu, sabendo que era mais do que merecia. Tempo, disse. Só preciso de tempo para provar que mudei de verdade. Nos meses que se seguirão,
o Ricardo vendeu a mansão em Alphaville, lá e comprou uma casa simples, mas confortável. No mesmo bairro onde Isabel e as crianças moravam, não era luxuosa, mas tinha um quintal onde Miguel e Marina podiam brincar e quarto suíte. E antes para cada um ter espaço, aprendeu a cozinhar pratos simples, a trançar cabelos de boneca, a consertar bicicletas quebradas e a ler histórias com vozes diferentes para cada personagem. Descobriu que ser pai era simultaneamente mais difícil e mais recompensador do que administrar empresas. Isabel voltou a estudar, cursando administração à noite, enquanto o Ricardo cuidava das crianças. Funcionavam como uma equipe, dividindo responsabilidades e decisões sobre Miguel e Marina. O relacionamento entre eles reconstruía-se lentamente, baseado não mais na paixão impulsiva de antes, mas numa parceria madura e num amor que sobrevivera a 5 anos de separação e mágoa. Na festa de 5 anos de Miguel e Marina, a primeira festa de aniversário que tiveram com presentes e bolo. De verdade, Ricardo olhou ao redor da sala, cheia de risadas infantis, e deu-se conta de que encontrara algo que dinheiro não podia comprar: uma família de verdade. Isabel aproximou-se dele, carregando bolo com velhinhas acesas. Feliz? Perguntou. Completo, respondeu Ricardo, passando o braço pela cintura dela. As crianças sopraram as velas juntas, fazendo pedidos secretos. Ricardo fez seu próprio pedido silencioso, que Isabel o perdoasse completamente um dia e que pudessem ser uma família oficial. Meses depois, numa tarde ensolarada no quintal da casa, Miguel correu para Ricardo um desenho nas mãos. Olha o que eu fiz, papai, disse orgulhoso. Era um desenho de 4 figuras de mãos dadas na frente de uma casa. Papai, mamãe, Miguel e Marina, uma família completa e feliz. É lindo, disse Ricardo, ajoelhando para ficar na altura do filho. Posso guardá-lo? Miguel assentiu, e Ricardo colou o desenho na geladeira, ao lado de dezenas de outros trabalhinhos das crianças que colecionava como tesouros. Marina aproximou-se com uma coroa de flores que fizera no jardim. É para você, papai, disse, colocando a coroa torta na cabeça dele. Porque vó é o melhor pai do mundo. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Não era o melhor pai do mundo. Perdera os primeiros 5 anos da vida dos filhos, mas tentava ser o melhor pai possível dali para frente. Isabel observava da janela da cozinha, sorrindo ao ver o homem que um dia abandonara grávida, agora brincando no quintal com os filhos que quase não conhecera. Perderam um império empresarial, mas ganhara algo infinitamente mais valioso. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Isabel e Ricardo conversaram na varanda da casa sobre o futuro. Formara-se em administração e conseguido um emprego numa empresa de logística. Ele montava uma pequena consultoria, usando sua experiência empresarial para ajudar pequenos negócios. Você se arrepende? Perguntou Isabel, de ter perdido tudo por nossa causa. O Ricardo olhou para as estrelas no céu, limpo, pensando em tudo que ganhara e perdera nos últimos 2 anos. Não perdi nada, disse. Finalmente, recuperei o que mais importava. Recuperei vocês. Isabel segurou a mão dele. Um gesto simples, mas significativo. Era a primeira vez em anos que demonstrava afeto físico espontâneo. As crianças me perguntaram hoje: se você vai casar comigo? Disse baixinho. Ricardo sentiu o coração acelerar. E o que você respondeu? Disse que precisaria perguntar para você primeiro. Isabel sorriu. Vicky. Ricardo virou-se para olhá-la de frente, vendo a mulher que amava mais que a própria vida. Isabel Santos disse solenemente: quer se casar comigo? De novo, direito desta vez, com uma condição. Respondeu: se você me abandonar de novo, eu te mato. Ricardo riu, sabendo que ela falava meio sério. Aceito a condição, disse, mas não vai ser necessário. Já fugi uma vez da melhor coisa. Isso é que me aconteceu. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. O beijo que se seguiu foi doce e cheio de promessas de um futuro construído sobre bases sólidas de amor genuíno e responsabilidade compartilhada. 6 meses depois, Ricardo e Isabel casaram-se, numa cerimônia simples no cartório, com Miguel e Marina como testemunhas especiais.
As crianças usavam roupas novas compradas especialmente para a ocasião e carregavam as alianças numa almofadinha de cetim que Isabel costurara à mão. Não foi o casamento luxuoso que Carolina sempre sonhara, nem a festa grandiosa que Ricardo poderia ter bancado nos tempos de empresário milionário. Mas foi perfeito porque foi real, baseado em amor verdadeiro e não em conveniência, na lua de mel de 3 dias, numa pousada simples. Na serra, Ricardo ensinou Miguel a pescar no lago. Enquanto Isabel e Marina colhiam flores silvestres para fazer buquês, eram momentos simples, mas que valiam mais que todas as viagens internacionais de luxo que Ricardo fizera no passado. Papai, disse Marina numa manhã ensolarada, sentada no colo dele, enquanto observavam os peixes no lago. Você é feliz de verdade agora? Ricardo olhou para a filha, depois para Isabel e Miguel, brincando na margem do lago, e sentiu uma paz que nunca experimentaram nos tempos de poder e riqueza. Muito feliz, princesa, respondeu. Mãe, é-se feliz do que imaginei que fosse possível ser. Por que a gente tá junto agora? Perguntou Marina com a simplicidade das crianças. Ah, é porque a gente é uma família de verdade agora, corrigiu Ricardo. E família não é sobre dinheiro ou casas grandes, é sobre amor e sobre estar presente quando as pessoas que a gente ama precisam da gente. Marina sentiu com seriedade. Guardam 2 palavras do pai na memória. Quando voltaram para casa, encontraram uma surpresa esperando, uma carta oficial reconhecendo Ricardo como pai biológico de Miguel e Marina. Isabel deu entrada no processo. Durante a lua de mel, um presente de casamento, que valia mais que qualquer joia. Agora é oficial, disse, entregando os documentos para Ricardo. Você é pai deles perante a lei. Também Ricardo segurou os papéis com mãos trêmulas, vendo seus nomes e sobrenome oficialmente ligados aos filhos que quase perdera para sempre. Miguel e Marina ganharam novos sobrenomes. Miguel Santos Castro e Marina Santos Castro ficaram encantados com a mudança, especialmente porque agora tinham nomes compridos iguais aos adultos. A vida da família estabeleceu-se numa rotina feliz e produtiva. Ricardo construiu sua consultoria devagar, atendendo pequenos empresários que precisavam de orientação para fazer seus negócios crescerem. Era trabalho honesto e gratificante, muito diferente dos grandes empreendimentos especulativos de antes. Isabel prosperou na empresa de logística, usando sua experiência prática e sua formação acadêmica para tornar-se uma das funcionárias mais valorizadas pela primeira vez na vida. Tinha estabilidade financeira conquistada com o próprio esforço. As crianças adaptaram-se perfeitamente à nova escola, fazendo amigos de destaque. Ando-se nos estudos. Miguel descobriu talento para matemática, Marina para artes. Ricardo nunca perdia uma reunião escolar ou apresentação, orgulhoso de cada conquista pequena dos filhos. Nos finais de semana, a família tinha tradições simples, mas especiais. Cinema no sábado de manhã, almoço no parque no domingo, noite de jogos na segunda-feira. Ricardo aprendera que felicidade não estava em eventos grandiosos, mas em momentos cotidianos, compartilhados com pessoas amadas. Um dia, 2 anos após o casamento, Miguel chegou da escola com uma pergunta que pegou Ricardo desprevenido. Papai, por que você e a mamãe não têm mais filhos? A pergunta inocente abriu uma conversa que Ricardo e Isabel vinham adiando. Falaram vagamente sobre a possibilidade de ampliar a família, mas nunca tomaram uma decisão concreta. Vocês gostariam de ter um irmãozinho ou irmãzinha? Perguntou Isabel para as crianças naquela noite. Sim, respondeu Marina imediatamente. Quero uma irmã para brincar de boneca comigo. Quero um irmão para jogar futebol, declarou Miguel. Ricardo e Isabel trocaram olhares significativos. Aos 42 anos, ele sentia-se jovem o suficiente para recomeçar a experiência da paternidade. Desta vez desde o início. Isabel, aos 36, também sentia que havia espaço em suas vidas para mais uma criança. E se for o contrário? Perguntou Ricardo brincando. E se Marina ganhar um irmão e Miguel ganhar uma irmã? As crianças consideraram a possibilidade com seriedade exagerada. Tanto faz, decidiu Miguel. Irmão é irmão, é verdade, concordou Marina. O importante é a gente cuidar junto.
A conversa plantou uma semente que floresceu alguns meses depois, quando Isabel descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, Ricardo acompanhou cada consulta médica, viu cada ultrassom, sentiu cada movimento do bebê. A gravidez foi completamente diferente da primeira experiência de Isabel. Em vez de enfrentar e tudo sozinha, tinha um marido presente. Filhos mais velhos ansiosos para ajudar e estabilidade financeira para fazer o pré-natal adequado. Miguel e Marina ficaram extasiados com a notícia de que teriam um irmão ou irmã. Competiam para ver quem ajudaria mais a cuidar do bebê. Planejavam brincadeiras que ensinariam para o recém-chegado. Escolhiam nomes e sugestões que iam de Príncipe a Borboleta. Ricardo montou o quarto do bebê com a ajuda das crianças, uma experiência completamente nova para ele. Nunca participara dos preparativos para a chegada de Miguel e Marina. Não. Sabia como era emocionante escolher berço, pintar paredes, dobrar roupinhas minúsculas. Quando João Pedro nasceu, nome escolhido democraticamente pela família, Ricardo estava presente na sala de parto, segurando a mão de Isabel e chorando de emoção ao ouvir o primeiro choro do filho. Desta vez, trocou a primeira fralda, deu o primeiro banho com supervisão da enfermeira e foi quem colocou o bebê para dormir no berço do hospital. Eram gestos simples que perdera com Miguel e Marina, mas que agora podia experimentar plenamente. As primeiras semanas com o bebê em casa foram de adaptação para toda a família. Miguel e Marina revezavam-se para ajudar com pequenas tarefas, orgulhosos de serem irmãos mais velhos responsáveis. Ricardo descobriu que madrugadas acordado com o bebê chorando era simultaneamente exaustivas e preciosas. Você é um pai completamente diferente agora, observou Isabel numa madrugada, vendo Ricardo embalar João Pedro para dormir com Miguel. E Marina, perdi todos esses momentos, respondeu Ricardo, baixinho, com João Pedro, não vou perder nenhum. A chegada do bebê fortaleceu ainda mais os laços da família. Miguel e Marina aprenderam a ser protetores e cuidadosos. Ricardo experimentou a paternidade desde o primeiro dia. Isabel teve o apoio que não tivera na primeira gravidez. Quando João Pedro completou 1 ano, a família Castro organizou uma festa no quintal de casa. Era uma comemoração simples, com vizinhos, amigos da escola das crianças, colegas de trabalho de Isabel e alguns clientes que tornaram-se amigos de Ricardo. Olhando ao redor do quintal cheio de risadas, Ricardo refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. Perderam um império empresarial, uma mansão, carros de luxo, status social, mas ganharam algo infinitamente mais valioso. Uma família unida, amor verdadeiro, filhos que o respeitavam e admiravam, uma esposa que o amava não por dinheiro ou posição, mas por quem realmente era. Miguel aproximou-se dele, carregando João Pedro no colo com cuidado exagerado. Papai, o João Pedro quer falar com você, disse o menino sério. Ricardo pegou o filho mais novo, que balbuciou algo incompreensível, mas com um grande entusiasmo. Ele disse que te ama, traduziu Marina, aparecendo ao lado dos irmãos. Eu também amo vocês, respondeu Ricardo, abraçando os 3 filhos. Amo vocês mais que tudo no mundo. Isabel juntou-se ao grupo e, por um momento, a família ficou ali abraçada no meio da festa. Um retrato perfeito de felicidade conquistada através de erros, perdão e segundas chances. Obrigada, sussurrou Isabel no ouvido de Ricardo. Por quê? Perguntou. Por ter tido coragem de mudar. Respondeu. Por ter escolhido o amor sobre o medo. Ricardo beijou a testa da esposa, sabendo que ela estava certa. A decisão de assumir a paternidade, mesmo sabendo que perderia tudo, fora a mais corajosa e acertada de sua vida. Enquanto a festa continuava, ao redor deles, Ricardo fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Nunca mais colocaria dinheiro, status ou conveniência social acima da família. Aprendera da forma mais difícil que algumas coisas, uma vez perdidas, são impossíveis de recuperar. Mas também aprendera que nunca é tarde demais para escolher o amor. Anos depois, quando Miguel e Marina eram adolescentes e João Pedro frequentava a escolinha, Ricardo costumava contar para o filho mais novo a história de como quase perder a família por medo e covardia. Papai era muito burro antes, explicava com humor, achava que o
E dinheiro era mais importante que vocês. E agora? Perguntava sempre João Pedro. Agora papai sabe que a única riqueza que importa é ter vocês comigo? Respondia Ricardo, abraçando o filho. A pequena consultoria de Ricardo cresceu organicamente ao longo dos anos, não porque ambicionava construir outro império, mas porque seu trabalho honesto e dedicado atraía cada vez mais clientes. Tornou-se conhecido na comunidade empresarial como alguém que entendia tanto de negócios quanto de valores humanos. Isabel assumiu a gerência da filial da empresa onde trabalhava, provando que competência e dedicação eram mais importantes que diplomas caros ou conexões familiares. Tornou-se um exemplo para outras mulheres da comunidade, mostrando que era possível reconstruir a vida mesmo depois de grandes decepções. Miguel destacou-se em matemática e ciências, sonhando em ser engenheiro. Marina desenvolveu talentos artísticos, querendo estudar design gráfico. João Pedro mostrava sinais de ser uma criança extrovertida e carismática, adorando contar histórias e fazer as pessoas rirem. Os 3 filhos cresceram sabendo que tinham pais que os amavam incondicionalmente, que estaria presentes em todos os momentos importantes e que família era o valor mais importante da vida. Numa tarde de domingo, 10 anos após o reencontro no terreno da demolição, Ricardo voltou ao local onde tudo começara, o prédio de luxo fora construído e vendido, mas sentia necessidade de revisitar o lugar onde sua vida mudara completamente. Isabel acompanhou, deixando as crianças na casa da vizinha. Caminharam pelo local onde antes ficava o barraco de madeira, agora ocupado por um playground sofisticado do condomínio residencial. Você se arrepende? Perguntou Isabel, a mesma pergunta que fazia de tempos em tempos. Do que me arrependo? Respondeu Ricardo. É de ter demorado tanto para encontrar vocês, de ter perdido os primeiros anos dos meus filhos, de ter sido covarde por tanto tempo, e do resto não. Ricardo sorriu. Perder dinheiro e ganhar família foi o melhor negócio da minha vida. Isabel aninhou-se contra o peito do marido, observando o movimento do condomínio, onde famílias ricas viviam. Suas vidas aparentemente perfeitas, elas devem ter tudo, observou. Nós temos mais, respondeu Ricardo com convicção. Nós temos o que dinheiro não pode comprar. Quando voltaram para casa, encontraram Miguel ensinando João Pedro a andar de bicicleta, enquanto Marina documentava tudo com desenhos. Era uma cena cotidiana, mas que resumia tudo que Ricardo ganhara ao fazer a escolha certa. Naquela noite, na hora de dormir, João Pedro fez a pergunta que sempre fazia. Papai, conta a história de quando você me encontrou. Não encontrei você, corrigiu Ricardo com carinho. Encontrei sua mãe, seu irmão e sua irmã. Você chegou depois, quando nossa família já estava completa de amor e antes disso, insistiu João Pedro, adorando ouvir a história familiar. Antes disso, papai estava perdido, explicou Ricardo. Pensava que sabia o que era importante, mas não sabia nada. Só aprendi quando reencontrei vocês. E agora você sabe tudo? Perguntou o menino com a curiosidade típica dos 5 anos. Agora sei que família é tudo, respondeu Ricardo. E sei que ter pai é o trabalho mais importante do mundo. João Pedro sorriu satisfeito e aconchegou-se sob as cobertas. Ricardo apagou a luz e foi para o quarto que dividia com Isabel, onde ela já o esperava com o sorriso que conquistara seu coração. Há mais de 15 anos antes, família feliz? Perguntou. A pergunta que tornara-se um ritual entre eles. Família completa? Respondeu Ricardo, beijando a esposa e sabendo que finalmente estava exatamente onde deveria estar, do lado de fora. Uma chuva leve começou a cair, mas dentro da casa, a família Castro dormia tranquila, protegida não por muros altos ou sistemas de segurança caros, mas pelo amor genuíno que superara erros, mágoas e segundas chances para tornar-se algo indestrutível. Ricardo adormeceu pensando no homem que costumava ser ambicioso, focado em dinheiro, incapaz de priorizar o que realmente importava. Esse homem morrera no dia em que reencontrara Isabel e conhecera Miguel e Marina. Em seu lugar nasceram um pai, um marido, um homem completo, que sabia que a verdadeira riqueza estava dormindo nos quartos ao lado.
A última coisa que passou por sua mente antes de adormecer foi uma gratidão profunda por Isabel ter tido a coragem de perdoá-lo pelas crianças que o aceitaram como pai. Mesmo depois de tantos anos ausente e por sua própria capacidade de mudar, quando finalmente entendeu o que estava perdendo, anos mais tarde, quando contassem a história para netos. Ricardo e Isabel sempre enfatizariam a mesma lição: nunca é tarde demais para escolher o amor, para assumir responsabilidades, para tornar-se a pessoa que se deveria ter sido desde o início. O homem que abandonara uma família por medo transformara-se no homem que daria a vida por ela, e essa transformação construída sobre arrependimento genuíno, perdão corajoso e amor incondicional foi o verdadeiro milagre de suas vidas.